Bom, alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um inscrito aqui do canal dizendo que ele já tinha visto já um monte de tutorial de mixagem, mas na hora de aplicar no projeto, o som continuava embolado, né, sem definição e praticamente não estava do jeito que ele imaginava. E aí ele me fez a pergunta, né, o que eu estou fazendo de errado, tá? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, primeiro que essa dúvida é uma dúvida muito comum, né? E o mais louco é que a maioria das vezes o problema nem sempre é você, é o jeito que você aprendeu ou está aprendendo a mixar. Então eu mesmo já passei por isso lá no começo, já seguia, né, que os checklists de plugins, copiava os presets, né, de tutoriais que assistia, e ainda assim o resultado era frustrante, não era aquilo que eu imaginava ou que eu pensava que, né, seria o ideal para mim. Isso acaba frustrando e a gente acaba ficando meio desanimado, e ao longo do tempo eu fui percebendo que não é assim que funciona. Existe alguma coisa que está meio que escondido que a gente precisa descobrir para poder a gente estar evoluindo. E aí que entra a grande questão que ninguém te conta, que mixar bem não é só sobre plugins caros, né? Nem sobre técnicas avançadas, é mais sobre ouvir com intenção e entender o que a música precisa e aí sim tomar as decisões que a gente precisa tomar, tá? Que no caso vão ser na maioria das vezes decisões simples e conscientes, tá? Então existe sempre uma pergunta certa, né, que vai ter uma resposta certa também, tá? Então esse ponto é muito importante para a gente não cair nesse limbo de sempre ficar testando as coisas que os outros estão fazendo, mas a gente testar aquilo que realmente a gente quer fazer e aonde a gente quer alcançar fazendo esses testes. Porque, né, o problema é que a maioria dos tutoriais ensina o que fazer sem te mostrar por que fazer, né? Aí você acaba se sentindo meio que perdido, repetindo os passos, sem entender e se frustrando, cansando, e acaba desanimando, porque você não tem as respostas certas para as perguntas certas que você está fazendo, entende? Então esse é um ponto muito importante que a gente deve sempre levar em consideração. Então imagine essa situação, né, como, por exemplo, se for montar um móvel, né, sem, por exemplo, ali o manual. Você até tem as peças, entende às vezes o que é cada peça, mas você, por exemplo, às vezes não sabe nem por onde começar, não sabe qual parafuso apertar. Então tudo isso faz com que você crie uma limitação, e não ter essas respostas vai fazer com que você canse mais, se frustre mais, e isso acaba realmente fazendo com que a gente não melhore, não evolua, não desenvolva ao longo do tempo. Então aqui eu quero deixar para você, te mostrar aqui 3 passos, né, para você ter, né, um caminho mais simples, né, que eu uso até hoje e ensino também para os meus alunos, né, essa forma de começar a fazer as perguntas certas para poder obter as respostas certas, tá? Você vai precisar de 3 passos, que são os 3 passos que eu vou te passar aqui agora. Bom, o primeiro é organização, tá? Se sua sessão está bagunçada, né, sua cabeça também vai ficar bagunçada, beleza? Então nomeie suas faixas, agrupe ela por tipo, por exemplo, bateria, baixo, vozes, dessa forma. Organize por cor, né? O Cubase facilita isso com todas as tracks de pasta, as cores que você pode usar, tá? Uma sessão limpa, né, vai ser uma mix mais clara, tá? Você vai conseguir visualmente ver as coisas mais claras e com mais objetivo. Então use esses recursos para poder você conseguir deixar o ambiente mais limpo, tá? Digamos assim. E realmente isso faz toda a diferença. Antigamente eu não fazia nada disso, tinha lá as pistas, não tinha nome, eu não sabia o que era cada pista, às vezes misturava uma pista com outra, às vezes uma parte da guitarra estava lá em cima, a outra parte estava lá embaixo, era uma bagunça demais. Então se você está nesse método, exatamente formal, você tem que trocar urgentemente para você começar a obter, né, realmente os resultados que você almeja alcançar. Bom, o segundo passo que eu quero propor para você aqui
é que ouça, né, e decida o que está atrapalhando. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, antes de colocar um compressor, colocar um equalizador, ouça primeiro, né? Onde que esse som está embolando, né? O que está acontecendo durante essa música? Vai anotando as coisas que estão acontecendo, que está te incomodando. É a partir daí que você vai saber realmente o que você precisa fazer. Então, por exemplo, às vezes o seu vocal está brigando com uma faixa do violão, né? Ou o baixo está encobrindo o som do bumbo, né? Então, você ouvir primeiro e mixar depois vai fazer com que você, ao mixar, você já vai aonde você precisa corrigir as primeiras impressões, as primeiras coisas que você detectou com o seu ouvido. Então, você ouvir a música antes de acertar nada é fundamental. E eu tenho certeza que a maioria não faz isso, porque eu também não fazia isso. Eu já tinha as tracks lá, já colocava os plugins já, que eu, né, vi um tutorial e já usava e queria usar no meu também. E aí ia pro rumo. E às vezes ia mixar sem saber porque eu estava mixando, colocava o equalizador sem saber por que você vai equalizar um compressor sem saber o que você vai comprimir. Olha que loucura que é isso. Então não faz sentido. Então a gente precisa ouvir, identificar os problemas e aí depois a gente vai corrigir esses problemas. Isso é mixar. Então a partir daí a gente vai conseguir resolver os problemas que a gente tem numa mix, que vai ter problema na mix, não existe uma mix perfeita, vai ter alguns problemas e você vai contornando, vai maquiando, meio que desenhando toda a sua mix para poder ela ficar coerente e ficar com a qualidade boa. E uma outra dica que eu posso dar dentro desse passo aqui é durante a música, né, é você usar o botão de solo e o botão de mute para poder você ver, né, testar, né, rapidamente ali se esse momento o que está interferindo um no outro, né? Conversar realmente com a música para você ver qual instrumento que está conflitando com qual, em qual parte que eles estão conflitando, sabe? Tudo isso vai fazer com que você tenha mais, tenha mais objetivo, né, de encontrar o que realmente você precisa corrigir. Isso vai fazer total diferença aí no seu desenvolvimento. Bom, e o terceiro passo, né, para a gente finalizar aqui os nossos três passos, né, comece simples, tá? A primeira mixagem que você precisa fazer é de volume e de panorama, tá? Claro, quando você vai gravar, você vai ajustar a sua estrutura de ganho, mas a mixagem ela começa no volume, tá? No fader de volume. Depois você vai para o panorama para fazer a divisão dos pans quando precisar, tá? Então, antes de qualquer plugin, mexa somente nos volumes e nos pan, tá? Só com isso você já vai resolver 50% da sua mix. A partir daí você vai testar um instrumento com o outro, o que está conflitando um com o outro, se a voz está conflitando com o violão, com o teclado, o bumbo com o baixo ou com os tons, o que está conflitando. A partir daí você vai conseguir identificar todos os problemas da sua música. Então você faz a regulagem do volume, faz o pan, coloca essa música para tocar e vai anotando tudo nessa música que está te incomodando. Depois que você anotou, ouviu ela ali algumas vezes, né, ou descansou o ouvido e ouviu de novo, aí sim você começa a insertar os plugins e corrigindo esses pontos que você precisa. E depois vai vir a mixagem artística que você vai fazer, né, aí você vai maquiar, passar, né, ali um brilhozinho nela para poder ela ficar ainda mais interessante ainda com o resultado para você explorar ainda mais, né, outros campos, né, usando outras técnicas mais avançadas e assim por diante. Mas o básico ele precisa ser bem feito, assim como você precisa gravar com a estrutura de ganho correta, você também precisa mixar o volume e o pan primeiro, para depois começar a fazer a sua mixagem corretiva. Então, no Cubase, né, já tem o Mix Console lá, que ele vai te dar tudo isso que você precisa, né, com precisão para você fazer esses ajustes. No próprio canal do Cubase tem como você fazer a ligação dos canais e ver qual canal que está conflitando um com o outro, tá? Tem como fazer isso, igual o Fab Filter faz, tá? E aí você pode ver, né, ver o que está acontecendo na sua mixagem, beleza? Salvar essas versões com a função de snapshots, né, para você comparar depois uma com a outra, tá? Isso é interessante demais e vale a pena para você ver a evolução que está acontecendo na sua mixagem. Então, basicamente é isso. E se você
quiser praticar realmente, pegue aí uma música com poucos canais mesmo e faz uma mix só com volume, pan e um equalizador nativo, tá? É isso que vai treinar o seu ouvido. Depois você coloca lá um compressor, se precisar controlar mais a dinâmica, assim por diante, tá? Isso vai trazer mais experiência e capacidade de você perceber e detectar as coisas que realmente precisam ser ajustadas dentro da sua mixagem e assim por diante, beleza? Bom, e pra gente concluir, tá? A real é que muita gente tenta, né, mixar pulando essas etapas, tá? Mas se você seguir esses 3 passos que eu deixei aqui, são passos simples, né? Sua mix já vai soar muito mais profissional, beleza? E lembra, não existe mixagem perfeita, existe mixagem funcional, é você mixar em relação a um canal com o outro, tá? Você só precisa tomar as decisões melhores, né? E o Cubase vai te dar aí todas as ferramentas para você poder fazer isso de forma mais clara, objetiva. Bom, se esse vídeo te ajudou, tá? Comenta aqui embaixo. Vou começar simples, tá? E se quiser um guia completo sobre como gravar, editar e mixar usando só o Cubase, tá? Que vem no programa, que vem os programas nativos, né? Os plugins nativos, tá? Dá uma olhada aqui no meu curso, gravando no Cubase, onde eu uso tanto as ferramentas nativas do Cubase, como também de terceiros. Então você vai ter um apanhado geral, beleza? O link está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever aí para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, beleza? E qualquer dúvida, comente aqui abaixo também, para a gente poder interagir mais. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!